não fiz mais as compras, eu não voltei mais no supermercado. E eu confesso que eu fiquei um bom tempo sem levar o Theo nos lugares por medo de passar por isso de novo. Oiê, tudo bem? Hoje, nesse vídeo, eu vou contar um pouquinho mais sobre o desenvolvimento do Theo, a minha história desses 9 anos de vida, quase 10, do Theo, a minha experiência convivendo, passando por preconceitos, lutando por inclusão e a minha relação também com ele. Mas se você ainda não assistiu aquele vídeo que eu conto como eu descobri que o Theo tinha malformação, sobre o diagnóstico de TEA, clica aqui no link para você ver esse vídeo e entender um pouquinho mais sobre a nossa história. E não se esqueça, se inscreve no canal, ativa o sininho para não ficar mais de fora desses conteúdos, certo? Então, pessoal, hoje eu vou contar um pouquinho mais sobre... Eu não tive grandes problemas em relação a escolas, por exemplo. Eu sou uma pessoa de muita sorte, eu tenho plena consciência disso. Theo, desde o primário, maternal, ele estudou na escola inclusiva. Fica aí uma reflexão, já começo refletindo, né? As escolas deveriam, desde o maternal, trabalhar o tema inclusão, porque fica tudo mais fácil. O problema maior são os adultos de fato, né? Então, quando eu coloquei o Theo na escola, eles viam, sim, que o Theo era diferente deles, mas em nenhum momento eu tinha que ouvir coisas do tipo: ele é especial, ele é doente, Não, eles me perguntavam, ou perguntavam para as tias, por que ele é diferente? e a resposta era muito simples, porque somos todos diferentes, cada um com as suas características. Ele tinha um nariz diferente, o olho dele é diferente, né? Em vez de todo mundo ter o olho mais juntinho, ele tem o olho mais afastado. E tá tudo bem. Eu tenho uma cena muito feliz, assim, na memória, porque o Theo demorou pra andar, né? Então a gente trabalhava uma época com andador, e eu tive que levar esse andador na escola. Eu deixei esse andador na escola, porque era onde ele passava mais tempo. E aí foi um evento, porque aí todo mundo queria o andador do Theo. Isso é muito legal. Aí eu via realmente a inclusão de todos, desde a tia da limpeza até o tio que ficava na porta para receber as crianças. Então, assim, e eles enfeitaram o andador. E aí foi uma festa quando o Theo não precisou mais de andador. Eles ajudavam, eles queriam ajudar. Quando o Theo ficava meio cansado, de tipo, não quero mais andar no andador. Parava no meio do caminho, as crianças vinham, tipo, vamos, Theo. Então, assim, acontece com todo mundo? Não. Mas graças a essas pessoas, o Theo teve uma educação muito mais leve, muito mais inclusiva. Pra mim também foi muito mais tranquilo, porque assim, nossa, eu vou numa festa, meu filho não anda, todo mundo vai ficar olhando. Não, né? Todo mundo já sabia da situação do Theo. E outra coisa muito legal que acontecia nessa escola que o Theo ficou, o Theo é uma criança não verbal. Eu ensinei para ele algumas coisas sobre linguagem de sinais, Libras. Então ele entendia muito bem, entende até hoje, né? E aí fui numa apresentação, eu até me surpreendi, porque colocaram todas as crianças para cantar em inglês, que daí era uma coisa que a escola já era bilíngue, cantaram em português, sempre num tom mais baixo, porque perceberam que o Theo não gostava muito de barulho, e ao final eles fizeram a apresentação em Libras, linguagem de sinais. Foi muito legal, muito legal. Por mais que o Theo não faça, ele entende. Então, assim, tanto eu quanto o pai dele, a gente ficou muito emocionado, muito feliz dessa abordagem. Mas, foi sempre assim, tem aquele ditado, quando nasce uma mãe, nasce uma leoa. Eu sabia que ele ia ser diferente das crianças neurotípicas, né? Então, quando já nasceu, que eu vi as pessoas assim, Nossa, o que aconteceu com aquele bebê? Nossa, por que é assim? Hoje eu sou muito mais tranquila, mas eu já fui aquela mãe que já chegava, tipo, por que você tá perguntando? Ele é diferente mesmo. E daí? Qual o problema? Seu filho não é assim? Mas na rua também, né? Eu lembro que a primeira vez que eu saí com o Theo, eu já tava separada. E eu precisei ir no mercado. O que eu mais queria era colocar o Theo no meu colo, porque ele usava gastro. Pra quem não sabe, gastro é bem assim, um tubo que conecta na barriga, que ele faz alimentação, né, gastro. Então não se alimentava por boca. Então tudo que era pra fazer de barriga pra baixo machucava, porque tinha como se fosse, depois de um tempo ele usou um bottom, né, um botão que a gente só abria e passava a alimentação ali. E aí eu tava tão feliz, porque, nossa, o Theo já colocou o bottom, eu posso carregar ele no colo, cabecinha aqui e tal. E aí o Theo ainda não tinha feito a primeira cirurgia facial. E aí eu fui pro mercado, encontrei uma moça que ela tava no caixa. Ela veio de frente assim, Que bonitinho, bebezinho, tá? Deixa eu ver. e eu tipo,
Nossa, que legal, né? Aí ela, na hora que ela viu, você fez alguma cara, porque eu tenho mania de fazer isso. E a menina depois falou assim, Nossa, desculpa. É porque ele é estranho. eu respirei e falei, não, tudo bem, eu não fiz mais as compras, eu não voltei mais no supermercado. E eu confesso que eu fiquei um bom tempo sem levar o Theo nos lugares por medo de passar por isso de novo. É muito ruim, né, essa experiência de você ir num shopping, num mercado, num parque, e as pessoas terem esse tipo de... Já, ele é lentinho. Não, ele não é ruim. Muito pelo contrário, é muito saudável. Quando eu vejo essas crianças nos lugares, eu sou a primeira a olhar, dar um sorriso, cumprimentar e olhar para a mãe ou para o pai, né? Porque o olhar para essas pessoas, e eu me refiro às crianças e aos pais, é muito... Coitados, né? Ou, Nossa, saiu com esse tipo de criança na rua? Que absurdo. já ouvi muita gente falando isso. Você não pode sair com ele assim, porque ele é autista. Não é nem por causa de uma formação. Mas não dá pra sair com criança autista. É muito complicado, por isso que eu volto a dizer, a inclusão começa desde a educação, começa também na família, né, levando. Eu tive muita gente, quando o Theo era bebê, criança e tal, que me chamavam para as festinhas. E eu ia, ficava o tempinho dele lá e depois ia embora. Então, nunca gostou de ficar muito tempo. Mas hoje em dia é bem menos. Mas, voltando para o tema escola, hoje o Theo, ele, desde a parte de primeira série, ele estuda numa escola aqui, a gente mora em Campinas, né? Então, em Campinas a gente tem algumas escolas só para autistas. E por que eu escolhi? Porque assim, o Theo tinha toda a bagagem de estudar numa escola regular. O Theo é uma criança não verbal. E eu, como mãe, tinha medo por ele ter essas dificuldades, né? Se ele apanhar, e se ele cair, e se alguém fizer alguma coisa contra ele, ele não vai saber se defender, ele não vai falar. Eu preferi colocar nessa escola, porque sabia que ia ter monitores de olho, entenderiam a dificuldade dele. E essas pessoas são preparadas para isso. Hoje ele está super bem, ele continua lá. Poderia trocar? Poderia. Mas aí é meu coração de mãe. Mas será que ainda na outra escola vão fazer alguma coisa? Vão rir dele? Porque ele ainda fisicamente não é tão parecido com as outras crianças. O Thea, nesse caso, é o de menos para mim. Mas a questão do rosto dele ainda, eu fico muito preocupada em relação a isso, de ele sofrer. Não que o Theo se importe também, porque eu sempre ensinei ele a não se importar. Então, quando alguma criança vai fazer alguma brincadeira nesse sentido, não se importa, ou ele sai, ou ele chega perto da criança, e tá tudo bem. Na questão de alimentação, como eu falei, o Theo usava gastro. E, gente, pra quem não conhece, não sabe nada, a gastro, você tem que fazer toda a alimentação pra passar nesse tubo sem entupir. Porque se entupir, você tem que levar no médico, tirar, porque ele fica com um balão dentro da barriguinha, assim, do estômago, né? Insuflar, tirar, entupir, um caos. Então, quando o Theo nasceu, ele já colocou essa gastro, depois de uns 17 dias. Muito bem. A única coisa que eu imaginava nessa época era assim, como que eu vou fazer a introdução alimentar dessa criança por uma gastro? Eu tinha pena, porque assim, o Theo ia experimentar gostos, texturas, né? Então, desde ele sair da UTI com um mês, ele já tinha uma fono especialista nisso, que é a equipe toda da Vera Cardim, que eu vou conversar com ela aqui no canal. E aí, essa outra fono indicou uma especialista aqui em Campinas. E aí a gente começou a fazer esse trabalho orofacial para ele começar a melhorar deglutição, bebida e tal. E eu prometi que com um ano, prometi para mim, né? Não que ele, se ele precisasse, mas eu faria de tudo para que com um ano de gasto ele tirasse isso. Eu queria ver meu filho comendo por boca. E aí eu acelerava. Então o Theo fazia 2 a 3 vezes fono na semana. E a gente foi vendo, aí começou a introdução por um tempo, alguns gostos de alimentos pela boca. E depois fez a introdução alimentar no pediatra. Então eu batia um tanto, ia pra gastro, outro tanto, ia pra boca. Até que a gente começou a passar 80% gastro, 20% por boca, 70%, 30%.
60, 40, 50, 50, e aí começou 60 por boca, 40, e foi, até uma hora que a gente falou assim, hoje é o dia que a gente acorda e vamos passar tudo por boca e vamos ver. E aí ele começou a se alimentar, a gente teve que fazer um teste de uma semana, e só se alimentando por boca, ficou super bem, a gente fez a retirada de gastro e nunca mais precisou, a gente ficava numa briga interna, porque assim, não pode perder peso, ele não podia perder peso, porque senão tinha que voltar com gastro, mas deu tudo certo. Então o Theo come super bem, apesar que ele tem umas épocas de seletividade alimentar fortíssima, mas tá super bem. Mas quem conhece ou quem viu o Theo, ele não se comunica verbalmente. Então ele não fala, mas ele se comunica. A diferença. Todo mundo entende o que o Theo quer. Por quê? Desde pequenininho, quando ele começou a entender que ele precisava mostrar o que ele queria, eu sempre dei um indício de tipo assim, a mamãe não está entendendo, você pode me mostrar? Então hoje o Theo é uma criança que ele aponta, ou ele, se ele não, por exemplo, se ele está perto de uma pessoa que não conhece ele muito bem, ele pega na mão, leva até o lugar que ele quer, ou ao objeto que ele quer, e mostra a comida que ele quer. Então assim, ele se comunica muito bem, dá para entender o que ele quer, e ele entende o que todo mundo fala. Ele só não verbaliza mesmo. Nossa, tem previsão de fala? Não sei. Ele já falou até os 2 anos, aconteceu a poda neural e ele deixou de falar. Quando ele precisa muito, é uma mãe. Quando tá com muita saudade do pai, um papai. Mas já sai um vó, né, que é o vovó, mas só quando ele precisa mesmo. O resto ele sempre puxa, ou mostra, ou traz um pote, uma garrafinha, pra mostrar o que ele quer. E minha relação em relação a isso, eu sempre entendi muito bem o olhar do Theo. Porque muitas pessoas me perguntam assim, mas Como que você entende? primeiro que eu fiquei 2 anos da minha vida exclusivamente vivendo. Então, eu sempre, desde pequenininho, a mamãe não está te entendendo. Ou eu sempre acompanhava o olhar dele. Ele contou, o que você tá vendo? Talvez hoje ele não fale por eu dar tanto estímulo assim pra ele. Então, o que você tá vendo? O que você fez na escola? Você viu teu amiguinho? Olha ali, ó, a planta te chamando. Eu acostumei também com isso. Então, às vezes ele dá vamos dizer assim, um certo limite ali. Tipo, não preciso falar, minha mãe vai dar essa troca pra mim. Eu sempre acompanhei muito o olhar do Theo, pra onde ele anda, pra onde ele toca, o que ele morde, porque tem a fase, tudo vai na boca, né? Então eu sempre fiquei muito preocupada nessa relação de olhar. Então, às vezes, um jeito, que ele tá feliz, ele bate palma, ou ele pula, ou ele sorri, porque teve uma época que eu também não tinha expressão facial. Era mínimos detalhes que me faziam entender o Theo. Então hoje eu sei se o choro é de manha, se o choro é de birra, se o choro é de tá doendo alguma coisa. Isso é a minha maior preocupação, porque quando tá doendo alguma coisa, ele não fala. Daí eu não sei o que é, então eu tenho que achar os lugares da onde pode estar doendo. Eu lembro que alguns anos atrás ele fez a cirurgia de pressão intracraniana. E por que a gente chegou nessa conclusão da pressão intracraniana? O Theo era uma criança que ele sentia dor na cabeça, mas ele não falava. Mas ele fazia sempre esse sinal, batia na cabeça. E aí a gente foi para São Paulo, da médica, e eu relatei isso. Ela falou assim, então a gente precisa testar essa pressão intracraniana. E aí foi interessante. Quando ela fez o teste, isso já na cirurgia, a gente marcou mais uma cirurgia facial, e junto com essa cirurgia ia fazer a teste, e se precisasse melhorar a pressão intracraniana. Estava muito alta. Ele realmente sentia muita dor na cabeça. E aí fez a descompressão, a partir dessa data que ele abriu o olho, né, foi uma outra criança, eu nunca mais vi o Theo batendo na cabeça. E aí todo um desenvolvimento melhor, motor, ele teve. Então foi muito legal. Bom, e o que tem de mais interessante nesse? Não mais interessante, mas o mais curioso. Porque essa é a rotina do Theo, essa é a minha rotina. Mas não era. O que eu aprendi com essa experiência? O que eu aprendo com essa experiência? O que eu vivo com o Theo? E o que eu aprendi principalmente com o Theo? A apreciar detalhes e pequenos momentos. Quem convive com autistas sabe que muitas vezes eles não olham no olho. E eu sempre ensinei o Theo a ser muito carinhoso. Olha nos olhos. Eu sei o quão é importante, né? Você ter essa conexão com as pessoas. Hoje o Theo é uma criança que olha nos olhos, se ele gosta, se ele quer. Ele abraça, ele dá beijo, brinca. Mas isso é agora. Esse trajeto que a gente percorreu de zero ano até os 9 anos de idade dele, esse processo foi muito interessante. Então, apreciar os detalhes,
Tipo, ele tá olhando o Theo, é uma criança que gosta muito ele não gosta muito de brinquedo, ele gosta de natureza. Então, assim, ele adora sentar, ver o pôr do sol, sentir o vento no rosto. Ele gosta de observar coisas, assim, por exemplo, às vezes eu tô sentada, ele vem, ele olha, se eu tô me maquiando, ele gosta de ver detalhes, coisas simples, às vezes a gente passa tão assim, eu era uma pessoa extremamente agitada, minha vida é corrida, eu sou menos agitada, por quê? Porque não adianta eu ter pressa pra estar com ele, pra fazer as coisas com ele, é o tempo, todo mundo tem seu tempo, todo mundo tem o seu processo. Então quando eu estou com o Theo, eu estou para o Theo. Assim como eu também aprendi com ele, quando eu estou com a minha mãe, eu estou com a minha mãe. Ou quando eu estou com uma amiga, eu estou com a amiga. A curtir esse momento, tipo, a valorizar. E curtir os detalhes. Então, tipo assim, quando eu tô com a unha pintada, ele vem e olha. É como se ele fosse dar um elogio. Tipo, ó, eu vi, né? Eu tô vendo você se maquiar, eu tô vendo que você mudou um brinco, eu tô vendo a roupa que você tá vestindo. A valorizar um beijo, um abraço, alguém que cara, porque é isso que ele me ensina. Às vezes, agora ele tem um jeito que eu estou andando pela casa, assim, ele me puxa, mas eu sentar no sofá e colocar minhas costas pra trás, tipo, mãe, não precisa ficar tão agitada. Eu acho muito interessante, muito curioso. É essa sensibilidade que ele tem. Então, ele é muito sensível, assim, ele observa muito. Então, essa questão de sensibilidade, de observar os detalhes, apreciar o momento e as pessoas que estão ao nosso redor é uma coisa que o Theo me ensinou muito. A ser muito mais carinhosa e aprender a falar não. Olha que engraçado, eu fui aprender a falar não com o Theo, porque quando eu falo alguma coisa pra ele e ele não quer, é não. Curioso, né? Mas eu aprendi com ele. Então, e pra ele é simples. Não, vira as costas e acabou a conversa. É o respeitar o momento de cada um. Também é uma coisa boa que ele me ensina. Deixa aqui seus comentários sobre o vídeo. O que o seu pequeno, sua pequena te ensinou? Curioso, escreve nos comentários. Não se esqueça do nosso lema. Nós aprendemos com as diferenças. Beijos e até o próximo vídeo.